O assunto do programa de hoje é coeducação. Para falar sobre este tema, nós convidamos o diretor de teatro José Celso Martins Corrêa e o psicólogo e mestre em psicologia social, José Carlos Ferrinho. Ô, José Carlos, você que é um estudioso desse assunto, podia nos dizer o que é coeducação? Bom, assim, de modo geral, coeducação é entendida como uma educação recíproca entre pessoas dentro de uma situação de informalidade. Quer dizer, se contrapõe à educação formal, né, de escola e tal. Ou seja, o que as pessoas mais velhas podem ensinar para as pessoas mais jovens e o que os jovens podem ensinar para os mais idosos, né? Que tipo de conhecimento, que tipo de conteúdo é repassado nessa relação. Então, e como é que tem que ser a relação para acontecer isso? É um fenômeno curioso esse da tecnologia, da informática, que as crianças têm uma facilidade extraordinária de aprender, né? E as pessoas mais velhas têm uma grande dificuldade. Por que será isso? De onde vem isso? Quer dizer, essa dificuldade? E é uma falta dessa vivência, não é? Quer dizer, as crianças se espantam quando a gente diz como é que era o disco antigamente, que tinha que ter uma agulha, enfim, que a televisão não tinha cor e que não tinha controle remoto, então o cara tinha que levantar para trocar de canal. Quer dizer, elas se espantam com essas informações porque elas não podem conceber um mundo tão diferente, né, desse em que elas vivem. Então eu tenho a impressão que elas, com muita naturalidade, se enfronham, né, nesse mundo digital. Quando você fala em coeducação, aí você fala em solidariedade no desejo. Isso, e há um processo não só no câncer, de influência recíproca muito forte, né? Então, é importante que nessa relação entre as gerações haja esse despojamento do preconceito, vamos dizer, do rótulo, né? A gente pode até falar de um preconceito etário, assim como tem preconceito de gênero, preconceito étnico, claro. A gente pode falar também de um preconceito etário. Então, a coeducação de gerações supõe, primeiro, uma relação relativamente duradoura, né? Quer dizer, se um aluno, para aprender coisas com o Zé Celso, não pode ficar um dia lá. Ele tem que ter uma convivência com ele, o Zé Celso tem que ter a oportunidade de passar muitas coisas das experiências de vida e vice-versa, né? Então, o primeiro pressuposto é que seja uma relação duradoura. O segundo é que haja uma predisposição no sentido de se despojar dessas ideias preconcebidas que fazem com que, por exemplo, os mais velhos generalizem o modo de ver os adolescentes, por exemplo, dizendo, esses aborrecentes, né? Tudo bem que às vezes o adolescente possa aborrecer, mas quando a gente fala isso, cria uma distância, cria uma barreira. Mas não há uma certa resistência, assim, a aceitar o novo? Não, mas de repente você chega com um mundo padronizado, não é? Então, eu imagino, por exemplo, quando eu era criança, eu tenho 67 anos, uma pessoa de 67 anos, era uma coisa, né? Bom, já era velhíssimo. Velhíssimo, começa né? que já não tinha e nada praticamente que dar, a pessoa já não trepa mais, já desistiu, né, da sexualidade. Pelo preconceito da sociedade, o cara já era considerado como nulo, ele não era mais nada. E eu mesmo, por exemplo, quando eu tive que botar essa barba para Antônio Conselheiro, eu tive uns tempos assim, puta, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar numa abstinência sexual absoluta, porque todo mundo... Isso tá descartado. Papai Noel, o que é? Mas Deus. Fala da tua Mas, de repente, eu consegui libidizar a barba. Eu sinto, e eu digo para os velhos todos acreditarem que os jovens têm tesão pelos velhos. E os velhos têm tesão pelos jovens. É da natureza, faz parte da vida. Como é? Ô, Zé Carlos, agora eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. O que o jovem pode aprender quando convive com gente mais velha? Bom, aí, Goulart, uma coisa que mais ou menos é estabelecida e todo mundo já, de alguma maneira, já ouviu falar dessa possibilidade, é a transmissão da cultura. Ou seja, o idoso como um agente de preservação e de manutenção e de propagação, né, da cultura. Cultura entendendo aí todos os costumes, o dia a dia, o hábito, como fazer, desde as coisas mais concretas, um concerto, um reparo, uma receita, não é? Até valores mais abstratos, valores éticos, etc.
Então, essa é uma coisa bem estabelecida. E o que é mais uma terceira coisa que nasce, não é praticamente é a herança cultural, mas quando você tem contato com o jovem, você tem imediatamente uma revitalização. Você traz, você fica com o que interessa realmente, você faz uma espécie de... Não é exatamente, você não recebe aquela herança exatamente como... Não que dependa só dos mais velhos a iniciativa, mas, poxa, a gente tem, né, mais horas de voo, pô. A gente já viu mais água passar embaixo da ponte. Então, eu acho que é grande a nossa responsabilidade de repensar essas relações aí e se mostrar mais disponível. Eu tenho a impressão que cabe a nós, né? Agora, eu gostaria de perguntar ao Zé Celso uma coisa. O Zé Celso tem uma experiência de teatro longa. Então, assim, houve diferença, Zé Celso, do começo do Oficina, naquele começo do Oficina, montando Gorky, para hoje, na relação com o jovem, com o ator que está começando, qual é a tua impressão? A diferença é imensa numa série de coisas, mas, paradoxalmente, na relação com os jovens e velhos, Oficina, desde o início, por exemplo, nós trabalhamos com Madame Morrinot, nós trabalhamos com o Eugênio Kuznet, e foi uma coisa extraordinária essa possibilidade de trabalhar com o Eugênio Kuznet, foi uma glória, não é? Porque ele trazia toda aquela experiência no Stanislavski, no corpo dele, na mente dele. Foi nesse ponto, eu tenho a impressão... Eu sempre sonhei, aliás, que quando eu vi uma escola de samba desfilar, você vê as baianas, você vê as crianças, você vê a velha guarda, você vê tudo. E o teatro também devia ser um cosmos, devia ser tudo. Quer dizer, evidentemente, nessa primeira fase era uma coisa mais restrita a uma classe. Nós éramos pequenos burgueses. Tanto que a peça que nós fizemos era pequenos burgueses. E a gente tentava... A própria visão de mundo era diferente. E a gente tentava se suicidar com pequenos burgueses para emergir como revolucionário, não é? E você tem a René Guimel, que é uma glória, não é? A René Guimel, eu encontro ela todos os dias, eu encontro uma disposição para a vida, um entusiasmo, um sorriso, que me guia, me dá uma força enorme, assim. Ela é minha estrela guia. Quantos ela tem? Muito? Ela tem 90. Ela fez 90 o ano passado. Mas e trabalhando e dando aulas de corpo que eu não acompanho, inclusive aulas de alongamento, eu não consigo acompanhar, não é? Um dos livros que eu mais adoro é Fedro, de Platão, onde exatamente Sócrates conversa com Fedro sobre o amor, não é? A relação de amante e amado, o amante que o velho projeta no jovem um Deus e de repente o amado se vê como um Deus também. Praticamente, quando você perguntou qual é o meu método, é esse. Eu procuro, tanto para os homens quanto para as mulheres, projetar a divindade de cada um, a divindade erótica de cada um, a divindade, o poder de cada um, né? E eu acho que a coeducação é uma coisa que é a desconstrução de um modelo que é esclerosado, que é esse modelo com essas palavras absolutamente antipoéticas, como é que é terceira idade. Eu detesto essas palavras. Faixa etária, que é a palavra mais feia que isso? Nós encerramos aqui o nosso programa antes que o teto desabe. Muito obrigado a vocês, Zé Celso, muito obrigado, foi um prazer estar com você aqui. O José Carlos, que escreveu um livro importante, que traz uma novidade, abre um estudo novo, eu acho que isso é uma coisa interessante. Esse encontro de gerações é uma coisa importante a ser realmente vista e estimulada, sobretudo, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês e do telespectador, que deve ter acompanhado com bastante interesse essa nossa discussão, essa nossa conversa dionisíaca. Muito obrigado.